Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E olha, diabetes e obesidade é algo muito importante e é muito perigoso. Então vamos fazer o seguinte, vou te convidar a se inscrever agora no meu canal e clicar no sininho para que você fique atualizado o tempo todo com as novas informações que eu vou postar aqui no canal. Além disso, você vai ajudar o canal a crescer e a gente vai levar essas soluções para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Também um vídeo de uma série de perguntas do pessoal que está lá na minha lista VIP, lista de transmissão no WhatsApp, onde eu falo sobre até informações exclusivas sobre diabetes, como que eu fiz para reverter minha diabetes, como que eu fiz para emagrecer 51 quilos. Enfim, a Fabiana emagreceu 18 quilos. Por falar em Fabiana, seu alôzinho, Fabiana. Olá, seja bem-vindo. Ok, então esse vídeo aqui são perguntas, né? As pessoas estão interessadas em saber mais sobre o jejum, então aqui vai ser um ping-pong legal com a Fabiana sobre o jejum. A Fabiana que estuda muito também, pesquisa muito junto comigo. E assim, o jejum hoje é parte da minha vida, é parte da vida da Fabiana. E o jejum é fundamental se você quiser emagrecer, não tem jeito, o jejum é fundamental. O jejum é fundamental se você quiser vencer a diabetes, também não tem jeito. Se você quiser vencer a resistência à insulina, se você quiser organizar e limpar teu organismo, você tem que fazer o jejum. Eu faço e não abro mão. A Fabiana, como é que é o teu jejum? Vamos bater um papo aqui. O meu jejum, eu faço praticamente 2 refeições por dia. Ok, O então... almoço e no final da tarde. Ok. E você, final da... E à noite, você não come? Não. Às vezes tomo chá. Ok. Tomo chá. Então, o chá não quebra o jejum. Sim. Né? Então você se alimenta em torno do meio-dia, a 1, naquela janela, e todo dia, né? Todo dia. Não, sem ter, vamos dizer assim, como que eles falam mesmo? Que é entre uma refeição e outra, né? Os lanchinhos. Um lanchinho, Aham. né? Não tem lanche. Não tem Então isso. você almoça meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, e você vai fazer a sua última refeição umas 6 horas da tarde. Sim. Por que é importante fazer... O jejum da Fabiana é um jejum mais moderado. Por que é importante já esse jejum? E por que ela não faz um jejum mais longo? Porque não precisa. Uhum. A Fabiana, hoje ela tá com o corpinho ali de adolescente, de quando eu conheci a Fabiana, quando ela tinha ali os seus 18 anos, né? Então, não tem por que fazer um jejum maior do que esse. É só o jejum para você não ter picos constantes de insulina. Porque, vamos entender uma coisa, mesmo proteína, mesmo gordura, todo alimento faz com que o pâncreas faça ali, jogue a insulina no sangue para aproveitar esse alimento, né, que é esse açúcar ou essa gordura, para transformar em energia. Então vamos entender isso. Todo alimento você vai ter produção de insulina por parte do seu pâncreas. Só que o que acontece? O grande problema não é só o que comer, mas quando comer, em intervalos comer. O que gera diabetes, o que gera a obesidade, é quando você tem picos de insulina. Coma de 3 em 3 horas. Já ouviu alguém falar isso? Essa pessoa está falando um absurdo, seja nutricionista, seja médico. Porque o tempo todo você está produzindo insulina. E você produzindo insulina, o tempo todo você está criando resistência à insulina. Tudo que é demais no teu organismo, o teu organismo é sábio, a natureza é inteligente. Ela quer equilibrar. Tudo que é demais ela vai buscar equilibrar. E como que ela equilibra o excesso de insulina? Provocando a resistência à insulina. Resistência à insulina, leia-se com o tempo diabetes. Então o que acontece? Uma pessoa que se alimenta de 3 em 3 horas, ela está produzindo insulina constantemente. Você não tem praticamente uma folga disso para o teu organismo se reorganizar. É produção constante, é a produção de insulina. Também vai interferir na produção de cortisol e outros hormônios que vão diminuir sua saciedade e vão aumentar a tua fome, tá certo? Então é um problema seríssimo.
O jejum é fundamental. O jejum vai dar esses intervalos entre uma refeição e outra, onde você não vai produzir insulina. E aí começa a reversão da obesidade, aí começa a reversão da diabetes, porque você vai começar a reverter a resistência à insulina. Ou seja, se não tem excesso, não tem para o corpo, não tem por que o corpo criar resistência para buscar o reequilíbrio, a homeostase. Quer comentar alguma coisa, Fabiana? O jejum é bom também no sentido de fazer o organismo descansar um pouco, né? Porque o tempo todo, o pâncreas, tudo, para ele relaxar, porque senão ele fica trabalhando o tempo todo sem parar. Ok, olha só, a Fabiana ela faz um jejum que é fundamental. Agora vamos lá no meu caso, né? A Fabiana com esse jejum ela emagreceu 18 quilos, chegou no peso saudável ideal para ela. Luciano Campos, eu estava 80 quilos praticamente acima do meu peso, obesidade mórbida, sem bariátrica, sem medicamento, você que já acompanha os vídeos sabe disso, sem bariátrica, sem medicamento, sem dieta de restrição calórica e sem também fazer exercícios físicos, porque seria um risco para as minhas articulações, agora que eu estou iniciando, eu emagreci 51 quilos. E ainda falta uma caminhada ali de 30 quilos para chegar no peso ideal, para ficar igual a Fabiana, em termos, né, de peso adequado para o corpo, para a estrutura óssea, né? Mas a coisa está caminhando bem. E eu faço um jejum mais longo. Eu comecei fazendo um jejum como o dela, eliminando primeiro o café da manhã, que já deu um salto na minha qualidade de saúde, reversão da diabetes, reversão, enfim, da obesidade, comecei a emagrecer e melhorar todos os meus números, né, em cada exame. E depois eu comecei a aumentar esse jejum. Daí eu tirei o que seria a janta, às 18 horas, eliminei. Resultado, fiquei com 24 horas, me adaptei com mais um tempo. Passei a fazer dia sim, dia não, me alimentava 48 horas. Depois 72 horas, hoje eu estou em 96 horas. Luciano, não é preciso isso? Não, quando eu equilibrar, chegar no ponto ideal, no peso, tudo, eu vou voltar a fazer um jejum de 24 horas, ou como esse com a Fabiana. Mas hoje é importante ter esse resultado quanto antes de chegar na saúde perfeita. Então eu faço um jejum mais longo. As pessoas perguntam para mim, como que é isso, Luciano? Como que você aguenta? Fabiana, o meu caso, 72 horas sem comer, eu não fico fraco? Não. Não? Não, muito pelo contrário, né? Subo o morro, desço o morro. Essa é uma das perguntas, né, que o que mais a pessoa pergunta é isso. Comenta, né? Mas eu fico sem comer, eu fico fraca, eu sinto fraqueza, eu fico com tontura. E pergunta, né? E você, como que você aguenta, né? Legal. O que acontece é o seguinte, por que uma pessoa, quando fica aí, pula uma refeição, começa a sentir fraqueza, como eu sentia antes? Porque essa pessoa, ela tá, primeiro, está produzindo a insulina o tempo todo. Então, você está tendo o tempo todo um desequilíbrio hormonal no teu corpo. Ponto. O que esse equilíbrio hormonal faz? Né? Não cessou a entrada de energia. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai consumir essa energia, o excesso ele vai guardar em células de gordura. É onde a pessoa fica obesa, onde começa a gerar toda a resistência à insulina e tal. Resultado, o corpo ele quer se defender. Se você está acostumando o corpo o tempo todo a comer naquele horário e gerar insulina, quando falta, você pode ter um efeito rebote, que é a queda brusca da glicemia, que dá aquela fraqueza, né? Que é a hipoglicemia, que é muito mais perigosa até do que a hiperglicemia, e você começa a passar mal. Por quê? O teu corpo está todo desregulado hormonalmente. Além disso, quando você produz constantemente a insulina, você está tendo uma alteração hormonal, onde a leptina ela não trabalha direito e você não sente saciedade. E para defender também, a incretina vai ser minimizada, aliás, maximizada, ou seja, você vai sentir mais fome, que é para o teu corpo tentar te proteger, porque ele sentiu que tem alguma coisa de errado, você não está comendo dentro daquele período, você está com os hormônios desregulados. Quando você faz um jejum longo, primeiro, insulina para de entrar no seu organismo, você começa a regular o teu organismo, tá certo? Outra coisa,
você tem um banco com uma poupança aí no seu corpo chamado células gordurosas, os adipócitos. Os adipócitos guardam todas as toxinas de tudo que você comeu. Quando você não está usando a sua conta corrente, que é ingestão de açúcares e ingestão de gorduras, quando você cessa isso daí, a partir de 36 horas o teu corpo não tem mais o que fazer. Por mais que ele tenha desacelerado o metabolismo, porque você também parou de gerar energia vindo de fora para dentro, o seu corpo ele começa a restringir a queima de calorias para tentar equilibrar, para te proteger. A partir de 36 horas, ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais como desacelerar mais do que isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá na poupança, vai pegar lá no estoque. Ele vai queimar a gordura que você tem acumulada no teu corpo para transformar em energia. E aí que a mágica começa a acontecer. Ele começa a queimar energia, gera uma energia muito poderosa, porque você tem que analisar o seguinte, você imagina lá na era paleolítica, que o ser humano caçava, ele era caçador-coletor. Quando ele caçava, às vezes ele ficava 4, 5 dias sem conseguir outra refeição. Não era para ele ficar mais fraco? Sem comida? Se ele ficasse mais fraco, sabe o que ia acontecer? A gente não existiria. Nossa espécie teria acabado lá. O corpo sabe ser inteligente e ele usa essa gordura que nós temos em estoque, gera uma energia para a gente ter força para buscar mais alimento. Sim. Como um detalhe, por que ele aguentava? Não existia o consumo de açúcar e carboidrato, trigo, vamos dizer assim, né? Hoje, por que as pessoas... vai mexer com a insulina. Sim, e hoje por que as pessoas falam, mas eu não aguento mesmo, porque o açúcar, ele é a droga mais viciante que existe. Mais do que o crack. Mais do que o crack. Que é a cocaína. Então o que acontece? Se você fica um tempo sem, o corpo começa a gritar, ele quer, é abstinência. Sim, e como sinal, bem lembrado, como sinal de abstinência, você vai passar mal. Sim, Né? sim. Tem pessoas que às vezes morrem. Pessoas morrem quando se tira o álcool, quem tem dependência de álcool. Abstinência. Então, primeiro, logicamente, se você tirar o açúcar, o trigo da sua alimentação, a coisa não vai chegar nesse ponto. Eu tive efeito colateral, a Fabiana teve. Sim. Qual foi o meu sinal de abstinência? Uma irritação. Durante 1 semana e meia, né? Sim. Depois passou a não fazer mais falta. Aí o corpo começa a limpar. Com o jejum, além dessa energia, como ele queima gordura e a gordura guarda todas as toxinas dos alimentos que você comeu e sai na urina, sai nas fezes, o que vai acontecer? Você vai limpar teu organismo. Então o jejum não é novidade. Luciano, agora está na modinha o jejum intermitente. Modinha, meu amigo, para quem fala isso, se você é nutricionista, médico ou acredita nesse papo, Jesus já falava da importância do jejum, tá certo? Maomé, em outra religião, falava da importância do jejum. Os védicos falavam da importância do jejum. No Japão, o Buda falava da importância do jejum. Observe a natureza. O ser humano adoeceu porque ele quis ser mais importante que a natureza, mais inteligente que a natureza, e aí ele se deu muito mal. Olha na natureza, quando um animal está doente, primeira coisa, olha no seu cachorrinho, no seu gato, ele perde o apetite. Olha para um bebê, ele perde o apetite. Olha para você quando você está doente, se você tem apetite. Você está gripado, se você tem apetite. Por quê? É um mecanismo natural do nosso organismo buscar o reequilíbrio. E o reequilíbrio ele busca primeiro o recurso dele, jejum. O remédio. Hã? É o próprio É remédio. o próprio remédio, o jejum. Então, quando você associa uma alimentação que não estimule o pâncreas a jogar insulina o tempo todo no seu organismo, no meu caso eu faço alimentação cetogênica. Luciano, mas eu não quero comer carne. Quem diz que cetogênica você precisa comer carne? Você pode comer a gordura do abacate, do coco, você tem outras fontes, do azeite de oliva, extremamente saudáveis. Alimentação cetogênica, associado, por exemplo, ao jejum, uma noite de sono bem dormida, controle do estresse, tomar sol pelo menos 20 minutos por dia. Você está reorganizando todo o seu organismo, que é o que acontece na natureza. Para seres com hábitos diurnos como a gente, seres com hábitos de dia como a gente. Ou seja,
É o jejum entre uma refeição e outra. Só come quando tem fome. Vai lá na natureza. Só come quando tem fome. Quando não tem fome, faz jejum. No nosso caso, que tem hábitos diurnos, dorme bem à noite. E toma sol, caminha durante o dia. Luciano, eu não tenho tempo para caminhar durante o dia. Ok, você não consegue... Se você não conseguir 20 minutos sair numa calçada do seu comércio ou de repente numa área externa da empresa em que você trabalha para tomar sol, tem alguma coisa de errado. O banho de sol. Acabou, é só observar a natureza. Alimentação. Me mostra um lugar na natureza que tem alguma comida embalada. Não tem. Não tem nada embalado na natureza. Então é só observar a natureza e você reequilibra a tua saúde. Então como que eu faço o meu jejum? A Fabiana faz. Ela ela come o almoço dela lá, meio-dia, 1 da tarde e come até às 18 horas a última refeição. Com intervalo entre um e outro, sem comer no meio. Quando ela faz isso, por que é importante fazer a última refeição por volta das 18, 19 horas? Porque o nosso corpo vai produzir, durante o sono, a melatonina, que vai também produzir o hormônio do crescimento. Só para você ter uma ideia, eu chego a emagrecer 1 quilo numa noite. Eu peso antes de dormir e quando eu acordo. Por quê? O hormônio do crescimento está trabalhando, o metabolismo está acelerado enquanto você dorme. Muito mais do que quando você vai numa academia. Você queima à noite, só para você ter uma ideia. Academia, primeiro você queima água. Agora no sono não, está queimando gordura. Quando você faz a digestão e quando a insulina entra em ação, se você comeu vai produzir insulina entrou em ação, cortou toda essa cadeia de aceleração do metabolismo. E se cortar essa cadeia, pronto, você perdeu esse grande benefício de limpeza do teu organismo na hora que você está dormindo. Então, a última alimentação, 18, 19 horas no máximo, por causa disso. No meu caso, já estou no estágio mais avançado e fui testando, vendo as reações do meu corpo, eu faço 72, 96 horas, dá para se fazer até mais do que isso, mas não é recomendável você começar do jeito que eu comecei. É bom fazer, por exemplo, começar com uma Fabiana. E de preferência, se você tiver um médico bem atualizado, com acompanhamento do teu médico. É muito importante, tá ok? Outro ponto fundamental antes de terminar o vídeo. Se você tem diabetes e toma remédio para diabetes, qualquer jejum, você tem que comunicar ao seu médico para ele te ajudar na dosagem desse medicamento, porque se você fizer o jejum tomando medicamento para diabetes, você corre um sério risco de ter uma grave hipoglicemia. Se você toma insulina, injeta insulina por causa da diabetes, se você não falar com o teu médico e quiser fazer o jejum, nesse caso é perigoso. Por quê? Porque você corre o risco de uma hipoglicemia que é mais perigosa do que a hiperglicemia. Então, se você tem diabetes, já toma remédio, procure o teu médico antes de fazer esse jejum. Mais uma última coisa. Luciano, e não pode acontecer de repente de sofrer uma fraqueza? Você nunca sentiu nada? Pelo incrível que pareça, recentemente eu senti o quê? Uma dorzinha muscular atrás da minha perna direita, no músculo posterior, né, da minha perna direita, da coxa. E aí, estudando, eu percebi, olha, tem alguma coisa aqui que o meu organismo está dizendo, olha, observa isso, tem que dar atenção para isso. Resultado, eu vim estudando, pesquisando como não paro, e já sabia a resposta. Falei para a Fabiana, está faltando sal. Resultado, caldo de ossos, quando se faz um jejum, principalmente um jejum mais longo como o meu. Caldo de ossos com sal rosa do Himalaia. Foi só tomar um caldo e a coisa cessou. Ficar sempre atento, o corpo fala. O corpo fala. Ele pede, ele reclama, você é Posso só falar prestar uma coisa? atenção. Ele não pede, ele ordena. Ele ordena, é verdade. Até tem essas coisas assim, né? A pessoa vai no médico para emagrecer, foge da balança, não fica pesando. Uhum. E na verdade é o contrário. Você, por exemplo, se pesa o tempo todo. Quantas vezes mais ou menos? Você já perdeu a conta, né? Nem sei. 7 vezes no dia, às vezes 6 vezes. Muitas vezes você pesa. Por quê? Porque ali você vai controlando. Se passou, se diminuiu, quanto está eliminando, né? Se eu fui no você banheiro, se eu urinei, né? Se alguma coisa, sempre peso para saber como o meu corpo está reagindo. Uhum. Né? É importante isso daí, muito bom. Observar a reação do teu corpo ordena.
Nem que ele te dê uma última ordem na forma de um câncer, na forma de um ataque cardíaco, na forma de um AVC, na forma de uma diabetes, na forma de uma amputação, na forma de uma cegueira, ele tá dizendo para você, cara, faz o que eu tô falando, porque senão você vai se dar mal. Faz sentido isso? Total. Ok, natureza é inteligente. Querer brigar com ela é a maior insanidade que o ser humano pode cometer. Alguma coisa a mais, Fabiana? Não, acho que só isso. Só isso? Então dê seu tchauzinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ok, tchau, tchau para você. Até o próximo vídeo. Para você continuar recebendo vídeos importantes para a tua saúde, faz o seguinte, já tá aqui no canal agora, senão depois você esquece. Inscreva-se aqui nesse botãozinho vermelho, vai aparecer um sininho. Clique no sininho e dê seu like, porque assim o YouTube vai falar assim, nossa, ele gosta dos vídeos do Luciano e da Fabiana, então toda vez que tiver um vídeo novo eu aviso, senão daqui a pouco o YouTube esquece de te avisar, você não vai gostar, tá bom? Então inscreva-se no canal, clique no sininho, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!